Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli e estarei resolvendo mais uma questão do concurso da SpaceX, que ocorreu no ano de 2020 para ingresso no ano de 2021. Na descrição desse vídeo você encontrará o link que permite acesso a essa e várias outras provas do concurso da SpaceX, além de encontrar também o link com acesso ao Instagram Física do Carelli. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. Vamos, portanto, realizar a leitura da questão de número 27 na íntegra. Ele diz pra gente que o desenho abaixo mostra um semicírculo associado a uma rampa em que um objeto pontiforme de massa mzinho é lançado do ponto X, que inicialmente descreve uma trajetória circular de raio Rzão, e centro em O. Se o módulo da força resultante quando o objeto passa em Y é raiz de 5 mg, sendo a distância de y até a superfície horizontal igual ao valor do raio r, então a altura máxima que ele atinge na rampa é, dados despreze as forças dissipativas, considere g a aceleração da gravidade. Bom, pessoal, como primeiro passaporte para a resolução dessa questão, nós vamos ter que analisar a situação dessa força resultante que atua no ponto y, e ele já inclusive deixou esse valorzinho para a gente, né? Vale raiz de 5 vezes mg. O que eu vou fazer é o seguinte, vamos analisar quais são as forças que atuam no nosso ponto y, pode ser? Então eu vou colocar da cor verde, que no ponto y existe uma força primeiramente normal, né? Que é aquela famosa força de contato quando um corpo está encostado sobre uma determinada superfície, não é isso? Então, essa primeira é a nossa força normal. E a segunda força que atua sobre esse corpinho aqui tem orientação para o centro da Terra e é o que vocês conhecem como força-peso, tudo bem? Então, a primeira força aqui é a normal, a segunda força, o segundo vetor desenhado, é o vetor da força-peso. Um ponto muito positivo em relação a esses dois vetores que foram traçados na nossa ilustração é que ambos formam entre si, né, o que nós vamos dizer ser um ângulo de 90 graus. Esses dois vetores, na situação descrita, são perpendiculares entre si. Ou seja, como que a gente analisaria essa força resultante, né? A força resultante ela seria algo mais ou menos nessa direção, né, e nesse sentido que atua sobre a partícula, tudo bem? E para você descobrir o módulo dessa força resultante, basta você ter um mínimo conhecimento sobre operações vetoriais, reconhecer que esse ângulo é de 90 graus e utilizar uma espécie de teorema de Pitágoras, né? Então, o quadrado da força resultante é igual ao quadrado da intensidade da força normal, né? Mais o quadrado da intensidade dessa força-peso. Bom, essa força resultante aí, ele já falou pra gente, né? Ela vale raiz de 5 vezes mg. Então a gente vai substituir, né? No lugar dessa força resultante, a gente coloca a raiz de 5 multiplicado pela massa vezes gravidade. Tudo bem? Eleva isso ao quadrado. Do outro lado nós vamos ter a normal ao quadrado, mais o peso, todo mundo aqui deve estar careca de saber, né? Que a gente pode escrever como produto massa-gravidade. E não esquecer também de elevar ao quadrado. Como que vai ficar essa distribuição aí? Raiz de 5 mg ao quadrado é a mesma coisa do que 5, tá? Vezes m ao quadrado vezes g ao quadrado. Tem que ser igual a normal ao quadrado mais o peso ao quadrado, vai ficar m ao quadrado g ao quadrado. O que você pode fazer é passar o m ao quadrado g ao quadrado para o outro lado da equação subtraindo, e ele vai encontrar esse termo, esse 5m ao quadrado g ao quadrado, né? Então, 5 menos 1 vai dar 4m quadrado vezes g ao quadrado, sendo igual ao quadrado da nossa força normal, né? E o que você faz? Esse quadrado, esse expoente da força normal, passa para o lado direito da equação em formato de raiz quadrada. Fica mais ou menos isso que vocês estão enxergando. A raiz quadrada de 4 vai ser 2, né? A raiz quadrada de m ao quadrado e g ao quadrado vai ser basicamente apenas o mg. Tudo bem? Então, aqui a gente acaba de calcular, né, a intensidade da nossa força normal no exato momento que essa partícula passa pelo ponto Y. Mas, professor, qual é a importância disso? Bom, galera, nós vamos ter que reconhecer que no momento que a partícula passa para o ponto Y, essa força normal ela está orientada para o centro da nossa trajetória. Isso vai me permitir dizer que no momento que essa partícula passa pelo ponto Y, a força normal, ela desempenha um papel de força centrípeta. Mas, professor, a força centrípeta não é quando o módulo da velocidade da partícula for constante?
Gente, a força centrípeta, ela existe em qualquer movimento curvilíneo, tá? Independente se o módulo da velocidade vai ser constante ou vai ser variável. Então, no caso, essa força-peso aqui, é óbvio que ela faz com que o módulo da velocidade se intensifique, né? De acordo com a descida desse corpo. Mas, de qualquer forma, como a normal é a única que aponta para o nosso centro, a gente vai poder dizer que a intensidade da normal vai fazer, né, vai desempenhar aí um papel de força centrípeta para esse movimento. Vocês se lembram qual é a estrutura da força centrípeta, né? Então, a normal a gente vai colocar 2mg, que foi calculado anteriormente, e no lugar dessa força centrípeta, a gente pode colocar o produto da massa, né, o quadrado da velocidade lá no ponto y, beleza? O quadrado dessa velocidade no ponto y. Isso daqui, gente, dividido, né, não pode esquecer de dividir, pelo raio da nossa trajetória. Até então, tá todo mundo junto comigo? Gente, se você tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário, tá? Que eu vou com certeza respondê-la. Então, vamos continuar aqui em cima. Perceba que uma coisa possível para essa equação é a simplificação da letra m, né? A gente vai poder cortar essa letra m que aparece dos dois lados. O R, que estava dividindo do lado direito, ele sobe multiplicando. Então, a gente verifica que 2R vezes G, né, é o quadrado dessa nossa velocidade no ponto Y. Gente, essa estrutura que eu acabo de calcular aqui para vocês, ela vai ter uma importância muito grande para a gente. Tanto que eu sei que você provavelmente está com uma certa vontade de extrair uma raiz quadrada, mas eu não vou fazer isso nesse exato momento, tá? O que eu vou pensar aqui agora para resolver essa questão é optar por uma conservação da energia mecânica, tá certo? Como durante o movimento, desde o ponto X, passando pelo ponto Y e subindo toda essa rampa, gente, não houve perda de energia, tá? Ele julga para você nos dados, né, desse enunciado, se você puder identificar aqui, ó, ele pede para você justamente desprezar todas essas forças dissipativas. Se você despreza forças dissipativas, jovem, quer dizer que você basicamente não perde energia, você não tem atrito, você não tem resistência do ar, então você não tem perda de energia. O que eu faço? Cara, eu vou comparar diretamente a energia mecânica do ponto Y, tá? De acordo com a energia mecânica quando o bloquinho estiver aqui, ó, exatamente no alto dessa rampa. Mas repara, quando o bloquinho chega no alto dessa rampa, é sinônimo de dizer que ele parou, né? Ele subiu até uma determinada altura, atinge o repouso, para que de repente ele comece a descer novamente. Mas é importante você frisar que ele para lá em cima. Se lá em cima, nessa altura máxima aqui, o bloquinho para, isso quer dizer que ele não tem energia cinética. Ele só tem a energia potencial gravitacional. Então você vai escrever mg, Hzinho. Esse mgHzinho vai ter que ser igual à energia mecânica do nosso ponto Y. Mas qual seria a energia mecânica do ponto Y? Bom, ele passa por esse ponto com uma determinada velocidade, então você vai dizer que nesse momento existe energia cinética, e o nosso ponto Y, gente, ele está a uma determinada altura daquilo que nós vamos traçar como o nosso referencial. Ó, o referencial é tudo isso aqui, é a nossa superfície horizontal. Em relação a essa superfície horizontal, você está a uma altura R, tá? Então você vai escrever a sua energia potencial gravitacional como sendo o produto da massa, da aceleração do módulo da aceleração da gravidade, e aqui você já coloca a altura como sendo o raio, tá certo? Qual é o termo em comum mesmo que a gente pode simplificar aí dentro dessa equação? Eu acho que todos os termos carregam a letra m de massa, né? Então você pode simplificar essa galera aqui, tá certo? Portanto, vai ficar do seguinte tipo a tua equação. G vezes H é igual. No lugar desse V ao quadrado, Vy ao quadrado, a gente substitui essa informação aqui. Pode ser? Então você vai colocar 2G, 2R vezes G, perdão. 2R vezes G, ok? Você divide, né, isso por 2, porque já era a estrutura da energia cinética, isso daí é inevitável, tudo bem? Já divide por 2. E soma com G vezes Rzinho. Uma outra coisa que agora você pode simplificar, né? É tanto a letra G, que aparece em todos os termos das nossas parcelas, tá? Quanto nesse termo central aqui, o 2 está aparecendo em cima e embaixo. É um produto, isso permite com que você simplifique, tá? Então, de um lado da equação você vai ter o Hzinho, ok? E do outro lado da equação vai sobrar o R mais outro R. Gente, com toda certeza,
eu posso dizer que a altura máxima atingida aí nessa situação, ela vale 2Rzão, tudo bem? E será que a gente tem um gabarito plausível para isso? Basta você olhar nas alternativas e perceber que a letra A é a que melhor responde esse processo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, além de, obviamente, poder compartilhar em todas as suas redes sociais, compartilhando no Instagram. Não deixe de marcar o nosso @Física do Carelli. Tudo bem? Valeu, galera. Até o nosso próximo vídeo.